Ô Zé, Diga. eu te mandei agora, escrevi a gente nos cursos, congressos de licitação. Sim. Sei que você tá bem ocupado aí, mas dá uma olhada aí, te vi. Já vejo, já. Vou ver aqui. Você acha que esses cursos aqui vão ajudar a gente, Gabriel? Eu acho. Eu não sei se tá dando muito certo isso, cara. Isso o que, Zé? Esse negócio de participar de tantos eventos de licitação, não sei. Acho que ajuda a gente a profissionalizar o negócio. Mas eu tô com uma leve impressão que essas oficinas aí não foram feitas pra gente, cara. Mas o que você tá falando, Zé? Não sei te dizer, não te parece meio fora de contexto o que a gente anda aprendendo? Mas a gente não tá aprendendo sobre licitação, Zé? Sim. É que eu queria que tivesse um encontro voltado só pro licitante, sabe? Realmente, agora que você falou, tudo muito só lei, né? Sim. Falta prática. Cadê as estratégias? Estamos aqui na nossa rádio, ao vivo para todo o Brasil, com um ouvinte. Isso mesmo. E ele veio até aqui para fazer um pedido. Que pedido é esse, hein, José? Sim, eu venho aqui fazer um pedido. Tá passando para todo o Brasil, né? Eu tô buscando algo aqui pra realmente pros licitantes, né? Alguma coisa grandiosa, um evento grandioso. Então meu pedido é esse, que tenham mais eventos realmente focado para os licitantes. Tô insistindo, tô buscando e meu amigo, né, Gabriel, ele até tá me incentivando nessa. Eu tô a ponto de deixa eu só terminar e reforçar. Eu acredito, tá? A gente vai encontrar. Tá bom, Gabriel. Só reforçar mesmo, é importante a gente reforçar isso aí. Só por um milagre que eu continuo. Mas você tá ouvindo isso? Tô ouvindo um negocinho aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Acho que tá vindo aqui, ó. Centro de Convenções e Bolsas. Eu acho que é aqui. Não, cara, onde você vai? Vem aí, a Convenção Nacional dos Licitantes. A nova lei é agora. O maior evento do país para fornecedores do governo, organizado por quem entende do assunto. Serão 3 dias de evento no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, próximo à avenida mais famosa do país. Não perca essa oportunidade e garanta agora mesmo a sua vaga. Olá, licitante! Sou a Sônia Lúcia, CEO do Grupo Com Licitação, e estou aqui para te fazer um convite muito especial. A Convenção Nacional dos Licitantes será um marco no mercado das licitações, pois será dedicada para fornecedores de bens e serviços indispensáveis para o nosso país. Você que é cliente com licitação tem acesso a esse lote com desconto especial. As vagas são limitadas. Clique no link abaixo e garanta o seu ingresso. Te espero lá na Convenção Nacional dos Licitantes.
2022, transformamos a vida de mais de 500 licitantes que compareceram em nosso evento, o Com Licitantes. Foi uma experiência única, em 3 dias de imersão, com 25 palestrantes e muito aprendizado. Tivemos momentos de satisfação, transformação e emoção. Motivos não faltam para sentir saudade. Saudade que já tem data para acabar. Com a chegada da nova lei, 2023 será para sempre um marco histórico no mundo das licitações, pois encerrará o ciclo de 30 anos da Lei 8666. Às vezes, para imaginar o futuro, é preciso consultar o passado sempre em busca de novos entendimentos para o tempo presente. Dessa maneira, poderemos compreender melhor as tendências e prever o ciclo dos acontecimentos, obtendo novas perspectivas e encontrando caminhos inovadores. Em outras palavras, é preciso consultar o passado para entender o presente e projetar o futuro. E tudo isso você encontrará no Com Licitantes 2023, a nova lei na prática. Em março, você terá o curso de especialização da nova Lei de Licitações, organizado pelo Instituto Licitar, com certificado garantido e 20 horas de carga horária. E teremos o grande encontro em julho, nos dias 19, 20 e 21, aqui em São Paulo. Acesse o nosso site agora mesmo e faça parte do maior encontro do país para licitantes. Espero por você! Agora o Com Licitantes tem aplicativo para você organizar a sua trilha de aprendizado. Veja como funciona. Conheça todas as funções. Olimpíada de Licitação. Avalie o seu conhecimento sobre licitação e concorra a prêmios. Ranking. Os participantes que atingirem a pontuação máxima concorrerão a prêmios especiais durante o evento. Conheça os palestrantes. Tire suas dúvidas. Já garantiu seu ingresso? Baixe agora mesmo o app do Com Licitantes. Com Licitantes 2023, a nova lei de licitações na prática. Entre os dias 19, 20 e 21 de julho, acontecerá a maior convenção nacional sobre licitações e compras públicas para fornecedores do governo. Serão 3 dias intensos de muito conteúdo, entretenimento e networking com direito a certificado. Entenda a dinâmica da nova lei de licitações com mais de 40 especialistas. Aprenda tudo sobre a nova lei. Como ganhar licitações com segurança e estratégia, táticas de sucesso para vencer a concorrência e tem acesso a estratégias comprovadas para ganhar licitações na nova lei. Garanta a sua vaga. Os ingressos são limitados. O que está esperando? Venha viver essa experiência com a gente. Confesso que me surpreenderam bastante, minha expectativa já era boa, mas superaram. São 3 dias de conhecimento profundo na área de licitações. Achei fantástico, mas fantástico mesmo, maravilhoso. Superou as minhas expectativas, né? São 3 dias de debates muito intensos, né?
atualizações constantes. Um evento muito bom, estrutura muito boa, organização maravilhosa. Superou realmente as expectativas, pelo acolhimento, calor humano da equipe. Hoje, saindo daqui, a minha vida já é completamente diferente. O futuro chegou, a nova lei é agora e você não pode ficar para trás. Com Licitantes 2023, a nova lei na prática. Sejam bem-vindos à Semana da Nova Lei de Licitações. Essa que será uma semana marcante para você que vende para o governo, pois nós cuidaremos aqui de vários temas, serão 4 ao longo dessa semana. Todos os dias, às 11 horas, nós vamos trazer aqui na mesa do Com Licitação para tratar de assuntos relevantes para você que vende para o governo. Então, hoje, nós teremos um assunto com o Murilo Jacobi, amanhã com o Evaldo Ramos e depois de amanhã, na quinta-feira, com Felipe Bozelli e Marcos Alcântara, essa é a nossa grande novidade também. E na sexta-feira, para fechar, nós teremos Henrique Savoniti e Nivaldo Munari. Todos os conteúdos, nós sabemos que vender para o governo tem um desafio, então nós separamos aqueles principais que vão impactar diretamente você, licitante, e que você deve se atentar. Então, hoje nós vamos comentar sobre como que vai funcionar essa transição da lei, então como que está o cenário no país. Amanhã nós teremos o Evaldo Ramos falando sobre licitações eletrônicas, que é a grande novidade aí também da nova lei de licitações. E o detalhe, amanhã nós vamos abordar como de forma racional você vai poder atuar com essa transição. Nós teremos lei antiga, lei nova, então vai ser bem bacana. Nós teremos também, na quinta-feira, Felipe Bozelli junto com Marcos Alcântara falando sobre pagamentos. E aqui vale ressaltar que nós vamos abordar também a questão do balanço patrimonial, que é o momento de vocês, sempre tem essa dúvida, então é um material bem bacana que você pode aguardar também. Na sexta-feira falaremos sobre repactuação, também alguns adendos sobre reajustes, tá? Tudo para que você possa aplicar no seu dia a dia. O que eu quero combinar com vocês aqui são duas questões. Primeiro, usem o chat a seu favor, ou seja, o chat é o meio de comunicação para que você possa mandar a sua dúvida. Então prepare as suas perguntas já, para que você possa mandar. E ao final de cada episódio, nós enviaremos no grupo do WhatsApp todas as respostas. Então, é um momento de você também ter uma consultoria gratuita. Então, não deixe esse momento aí passar, porque pode fazer muito sentido no seu dia a dia depois. E também quero combinar com você um outro detalhe, que é uma espécie de um código aqui. Nós temos, a gente que fica aqui conversando e tudo mais, o contato online, ele é muito frio. Então, a gente gostaria que você, ao invés de elogiar ou de comentar, escrever, perder o tempo mesmo escrevendo muita coisa, a gente gostaria de ter um código ali para quando você tiver algum assunto, algum tema, alguma situação que faça sentido para você, poxa, essa abordagem aí do professor, cara, foi muito legal, eu realmente precisava disso, ou essa abordagem aí me deu uma ideia muito bacana, isso que ele falou, eu concordo. Tudo que fizesse sentido para você, eu gostaria de combinar um sinal para que você fizesse no chat, né, que eu quero combinar aqui que é a letra V. A letra V, além de ser um sinal positivo, né, que demanda aí boas energias também, é também a letra V de vendas para o governo. Então, se algum professor, alguma abordagem fizesse sentido para você, você concorda, você acha que faz sentido, manda a letra B no chat que a gente já vai entender na hora. Maravilha? Então, a gente tem essa semana de muito conteúdo para que você prepare papel e caneta na mão e também de muito presente. Então, eu já quero iniciar aqui com o e-book da nova lei de licitações para você baixar. Então, o link já está indo no chat, vamos mandar também em cada grupo para que você já possa baixar e ter esse material ali para consultar depois. Ao final de cada episódio, você também terá acesso ao mapa mental. O que é isso? O nosso querido William Menezes, da nossa produção, ele vai ficar escrevendo cada mensagem, cada dica que os professores aqui vão dar. E nesse sentido, ele vai criar um mapa mental. É um resumo de cada episódio.
nós vamos enviar também para você no grupo do WhatsApp, tá bom? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Material rico você vai ter a cada momento, basta você usufruir e participar aqui com a gente. Então, conto com vocês, essa semana será intensa, de muito conteúdo, participe, até mais. Vamos dar início ao nosso primeiro episódio dessa semana da nova lei de licitações. Hoje falaremos sobre como ficam os contratos das normas anteriores e como se preparar para vender com a nova lei de licitações. Convidado ilustre, que eu quero chamar ele aqui, e também a pedir para o William Menezes apresentar o nosso querido e ilustre convidado que está no Conlicitantes, está no Conlistagol, agora já está fazendo dobradinha aqui no Conlistacast. Will, quem é o nosso querido e ilustre convidado, por gentileza? Estamos hoje com o brasiliense Murilo Jacobi, que é advogado e professor, atuando com licitações e contratos desde 2005. Atuou como pregoeiro no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e desde 2013 atua como advogado e consultor. Murilo é casado com a Sabrina, com quem tem um filho, o Bernardo, de 7 anos. Para quem não sabe, o Murilo está confirmado para o Conlicitantes e terá uma dupla participação como palestrante, abordando os temas estratégias práticas para efetivar seus recursos e impugnações e fiscalização contratual, casos concretos da atuação do preposto. No Conlistacast de hoje, vamos descobrir como ficam os contratos das normas anteriores e como se preparar para vender com a nova lei de licitações. Muito bom. Seja bem-vindo mais uma vez, Murilo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Antônio. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder participar aí desse programa. É muito bacana mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Murilo, até pra gente ter um panorama do momento que a gente vive, né? Não precisa citar todos os estados ou enfim, tudo que a gente vem passando, mas como que tá esse cenário de transição da nova lei? E como que você enxerga todas as, principalmente tudo que vem sendo feito, datas limites para publicar e tudo mais, como que você enxerga esse cenário, se ele é positivo ou não, enfim, tudo que você já, com toda a sua bagagem na área de licitações, por gentileza. Muito bem, Bruno. A questão não é simples, né? Porque a gente está falando aí de uma transição de uma norma muito impactante, que é a lei de licitações, e você tem muitas questões que dependem dela, né? O universo, quando a lei foi promulgada, lá em 1º de abril de 2021, você tinha a ideia de que você teria um prazo de 2 anos para testar essa lei. Então, a lei previu lá, como muitos de vocês sabem, até 1º de abril de 2023, o órgão público pode optar por licitar pela nova lei ou pelas antigas, 8666, 10520, RDC. Só que a gente não conseguiu optar, ou não conseguiu fazer isso, muitos órgãos não conseguiram. Por quê? Porque quem usa, por exemplo, o sistema do governo federal, lá, o Compras-Gov. O Compras-Gov foi sair o pregão para a nova lei agora no início do ano 2023. Nós temos normas que ficaram pendentes de serem publicadas durante muito tempo. Então, esse período de 2 anos de teste, de aprendizado, de fato, não aconteceu ou aconteceu por cenários muito específicos, uma dispensa de licitação, alguma coisa assim. Então, de fato, a gente vê agora o movimento, aquela discussão, vai prorrogar o prazo, não vai prorrogar o prazo, vê um movimento de tentar conseguir mais um prazo justamente para criar... garantir esse tempo de treino que a gente não teve lá atrás. E a gente teve divergências, o tema é polêmico, porque a gente teve divergências isso em vários cenários. No próprio governo federal, que a gente costuma falar que é mais organizado, e nem sempre é verdade, mas você tem ali, o Ministério da Economia, a SEGES, fez uma manifestação, se não me engano, em setembro, outubro, dizendo, olha, a partir de 31 de março eu não recebo edital da 8666 mais. Logo em seguida veio a AGU, né, Advocacia Geral da União, falando, olha, não, até 31 de março você pode optar, e você faz isso na fase interna do processo. Então, você opta no termo de referência para usar 8666 até 31 de março, mas o seu edital vai ser publicado em abril, junho, julho, agosto, setembro, né? Isso ficou bem aberto na AGU.
O TCU, inclusive, está com um processo lá para tentar uniformizar o entendimento entre os dois. Saiu uma instrução do TCU na semana do Carnaval ali, que foi divulgada essa instrução, falando isso, olha, você tem que optar na fase interna do processo. Ou seja, quando o gestor público faz o termo de referência ou quando instaura um processo, isso pode ser feito até 31 de março. E aí o TCU pede que a SEDES, o Ministério da Economia, defina um prazo para publicar o edital depois disso. E é o que a gente tem visto de muitas normas, né? Se eu não me engano, e aí eu confesso, tem que lembrar de cabeça aí as principais, mas, por exemplo, se eu não me engano, a Paraíba, o prazo para publicação do edital fica até 30 de novembro, né? O Estado de São Paulo, que foi a norma aí dos mais recentes, saiu dia 16 de março, eles colocaram que o Estado tem que publicar até dia 29 de dezembro, né? Então, você tem que instaurar o processo até 31 de março, mas até, no estado de São Paulo, por exemplo, até dia 29 de dezembro, você pode publicar o edital com base no 8666, 10520, RDC ainda, sem problema. Então, você vê que isso é uma interpretação mais elastecida, né, do que está na lei. Né, se a gente fosse pegar ali a letra muito fria, muito conservadora, literal, realmente, a publicação digital ou o termo de contrato, porque a lei fala esses marcos. Mas a gente tem visto um caminhar para elastecer, para dar esse prazo para o pessoal ainda se adaptar, ainda começar a usar e deixar os sistemas funcionando, que hoje é o nosso maior problema. Né? No governo federal, quando a gente gravando esse podcast aqui, não tem a norma de preços ainda. E a gente está com um prazo curtíssimo para a nova lei. Então, você vê que não é só o discurso que algumas pessoas usam, que não é só que privilegiar quem atrasou para se preparar, mas o próprio governo federal, que é um sistema que é o mais usado do país hoje, não está pronto em todas as suas facetas. Tem um resumo aqui feito pela Michelle Marie, nossa querida professora também, muito obrigado por enviar. E é legal também, até passando um breve histórico de como chegamos até esse ponto, né? A SEDES, ela emitiu um tempo atrás o comunicado de número 10, dizendo que não aceitaria nenhum edital na norma antiga, ou seja, 8666, 10520, o RDC, e a partir de então, do dia 1º de abril, somente ali editais na norma atual, que é a nova lei de licitações, a nova norma, né? Diante disso, até vale um parênteses aqui, a SEDES, ela detém ali a questão do Compras Gov, né? Então, a gente está falando aqui do portal de compras do governo federal. Aí veio a AGU, que se manifestou por meio de um parecer, dizendo que a opção por licitar é um ato interno, manifestado na fase preparatória. O que é a fase preparatória? Quando o órgão público ele está lá executando o termo de referência, o estudo técnico preliminar. Tal parecer influenciou a administração federal, que editou a portaria 720 da SEDES, que diz ser o órgão pode optar pela legislação antiga até o dia 31 de março de 2023, podendo publicar o edital até abril de 2024. Aí que está a questão. Nós tivemos recentemente um acórdão do TCU, o 507 de 2023, que faculta a administração a realizar tal opção nos processos abertos até o dia 31/3, ou seja, a fase preparatória. Ele terá até o dia 31 de dezembro de 2023 para publicar o edital. Essa decisão, ela influencia a questão do governo federal. Então, se o seu município, que você vende para esse município, o Estado ele tá amparando essa questão, você deve ficar atento também. Mas o que resta saber é como que os estados eles vão ficar a partir de então, se eles vão... Aqueles estados que já definiram o seu marco temporal, eles vão permanecer com a sua decisão e utilizar o princípio da especificidade, ou seja, o que cabe à sua região e tudo mais, ou eles vão com a decisão do governo federal. Esse é um ponto que a gente tem que observar a partir de então para ficar atento, né? E principalmente você, licitante, o que muda para você na prática é exatamente você ficar atento ao preâmbulo do edital, se atentar principalmente a essa questão. Esse edital, ele está regido em qual norma? Até para você entender como que vão funcionar os processos, tanto de pagamento, tanto de a fase contratual, sanções, tem bastante coisa que vai mudar para uma norma e outra, então você deve sim se atentar a esses pontos, para não se confundir na prática ali ao vender para o governo. E um novo capítulo que a gente pode assistir
da nossa novela da nova lei é referente à Marcha dos Municípios, que nós teremos aqui nessa semana. Na verdade, começou ontem, né? E saiu uma entrevista do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que no qual, né, eles vão pressionar ali o Congresso e o governo federal pelo adiamento da nova lei, da aplicação da nova lei de licitações, né? O presidente da CNM, né, o Paulo Zielkowski, afirmou que já conversou com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para votar a emenda a um projeto de lei que já tramita em regime de urgência, com o objetivo de adiar a entrada em vigor para janeiro de 2024. Abre aspas. Fizemos pesquisa com 1.000 municípios e 60% deles não estão preparados ainda para as novas regras. Houve muitas palestras sobre a lei, mas poucas oficinas de como aplicar nos municípios e como construir as ferramentas digitais exigidas. Então é um ponto de atenção que pode aí escrever um novo capítulo para que a gente possa também atualizar, estar atento a tudo que vem aí pela frente sobre a nova lei de licitações. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui, igual a gente começou falando. Qual que é o desafio para o licitante vendo esse cenário? Porque ele tem que ter um calendário ali, né, na sua frente, né? E dominar duas normas, obviamente, né? Mas só que ele tem que ter esse desafio de trabalhar com um edital, ele participa de 5 editais por dia, 2 na antiga lei e 3 na nova lei, por exemplo, ou até 4 na antiga e 1 na nova lei. Então ele tem que dominar muito bem esse aspecto e saber qual é o limite disso, até onde vai, né? Se ele só vende para São Paulo, então o limite é até dia 29 de dezembro. Mas o que vocês enxergam de desafio para quem está vendendo para o governo agora com essa transição também? Porque exige muito aprendizado também. Perfeito. Bom, eu enxergo que o primeiro é o que já acontece, que é a convivência das duas leis, né? Então você tem duas leis que têm ritos que podem se diferir entre si, a depender do que está sendo contratado, da forma e tudo mais. Também a questão de sistemas, eu vejo que isso impacta muito, porque imagine obras. Então, a pessoa que está acostumada com obra, se for continuar pela 8666, não vai mudar nada. Então, vai continuar da mesma forma, os envelopinhos, lindo, maravilhoso ali. Agora, para quem trabalha com pregão, tem uma mudança significativa aqui. Porque, a exemplo da Instrução Normativa 73, o documento de habilitação vai ser exigido somente do vencedor. Só que se ele optou por fazer pela 8666, Decreto 10024, todo documento de habilitação tem que ser inserido imediatamente dentro do sistema. Então, aqui nós já temos uma diferença significativa que vai impactar na habilitação futura dessa empresa. A questão de negociações também podem variar. Questão de garantia também podem variar, vigência do contrato pode variar a depender do regime, do ordenamento que ele vai utilizar. Exemplo, fornecimento de material, se ele utiliza pela nova lei, ele pode prorrogar por um prazo maior, vamos dizer assim, superior a 1 ano. No caso da 8666, não, vai ser 1 ano sempre. Sistema de registro de preço, pelo que está na lei, ele poderia ou pode prorrogar por até 2 anos. Na lei atual, não. Existe a possibilidade da recomposição, do reequilíbrio econômico-financeiro dentro da nova lei. Não que não exista pelo decreto federal que regulamenta a 8666 e a 10520, mas a depender do regulamento específico, existe uma dificuldade maior ali para você conseguir o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, veja, para o fornecedor, ele tem que ficar muito atento, em especial, o que a gente sempre fala, Rafael Ícaro traz isso muito, ele bate muito nisso, leia o preâmbulo. E um outro detalhe muito importante que o fornecedor tem que se deparar é tomar cuidado com o que, vou dar um nome aqui agora, com editais híbrido. Que ele olha lá, a pessoa colocou coisas da 8666, de repente coloca coisa da 1433, algo que é vedado expresso pela lei.
Então, a própria Lei 14.133, ele coloca lá no artigo que ele diz que eu posso optar por uma ou outra nas contratações, no período que eu terei de experimentação, como o Murilo muito bem expôs, mas ele diz que é vedado mesclar e combinar as leis. Então, não existe essa possibilidade. Então, ele tem que tomar cuidado em se deparar com esses editais que possivelmente podem ser híbridos. Ele pega um pedaço da 14, outro pedaço da 8666 e coloca ali, isso não tem validade no contexto das contratações. Então, esses são os principais pontos para ficar alerta na hora de participar. E o que a gente já comentou no início, né? Muito cuidado que você pode ser responsabilizado solidariamente ou pode ter um prejuízo caso seja considerado nulo todo aquele processo. Bem, Justamente isso que é o que o Antônio fechou aqui, né? A gente muitas vezes pensa que o licitante, a culpa de fazer o edital errado é da administração, a culpa de ter feito o edital híbrido é da administração, não tem nada a ver com isso. Lógico que tem, porque você gasta tempo, gasta recurso para participar do certame, Perfeito. né? Ganha o certame e o certame pode ser anulado. Ou pior, que foi o exemplo que você trouxe, eu ganho a licitação, compro o material para começar a executar, estou executando há uma semana, vai lá e o Tribunal de Contas ou o Judiciário, o Ministério Público anula a minha licitação e aí o que eu tinha na mão sai voando, né? Então a gente é um nível de cuidado muito rigoroso, muito difícil, mas isso é muito presente, né? Você vai participar de uma licitação com uma dualidade dessa tão flagrante, a misturar as leis ou passar o prazo que foi estabelecido Perfeito. e publicado, fique atento nesse cenário, pega aí, faça um calendáriozinho, pregue aí na sua sala da equipe de licitação para você conseguir aí ficar atento a esses cenários, para você evitar esse desperdício de recursos, de tempo, de esforço, né, dentro desse contexto, que é uma dificuldade. E aí, sempre tiver essa dificuldade, sempre tiver esse cenário, impugnar o edital, que é a melhor ferramenta que você tem aí nesse primeiro momento, falar, não pode, está contrariando a lei, misturar os dispositivos da 8666 1433, olha, não pode publicar o edital mais na 8666 porque o seu decreto, o seu estado falou que tinha que ser até maio, né? Então, isso é um cuidado que é injusto exigir dos licitantes, mas infelizmente no cenário atual exige-se do licitante e a gente tem que se adaptar. Um ponto importante, Murilo, imagine a seguinte situação, você falou um cenário que possivelmente pode acontecer, que se for material, já comprei todo o material e aí revogam a licitação, anula, na verdade, né, porque a licitação e o que eu vou fazer com aquilo? Vou esperar ele abrir uma nova licitação e correr na sorte de conseguir vender de novo? E existe um outro ponto de eu já comecei a fornecer. E aí, se eu já comecei a fornecer, eu tinha a expectativa de um quantitativo, eu entreguei um quantitativo menor. Só que, por aquele instrumento contratual, ele não vai poder me pagar. Ele vai me pagar. Agora, sabe-se lá quando. Porque ele tem que fazer uma confissão de dívida, existe todo um processo, instaurar procedimento administrativo, apurar responsabilidades. Tudo isso onera desnecessariamente o fornecedor. E até mesmo para participar. Poxa, conseguir documentação, alguns documentos têm que ser autenticados, existem plataformas que são pagas e você tem que pagar, o tempo, o desperdício de tempo e recurso dos seus funcionários preparando, participando dessa licitação, então tudo isso gera custo. Então, como o Murilo trouxe, realmente eu concordo, é injusto a gente transferir essa responsabilidade que outrora deveria ser dos servidores, mas para você se resguardar, se eu fosse empresário neste momento, atuasse no ramo de licitações, eu tomaria esses cuidados para evitar problemas. Eu quero aproveitar o seu gancho, então, até pedir para a Thaís Argolo, que está aí no chat, aí, que está acompanhando a gente, para abrir uma enquete para a turma que está aqui acompanhando ao vivo. Se você, licitante, está preparado para a nova lei de licitações, é importante a gente saber também. E se você não estiver, também eu vou pedir para que ela já mande um link para que você baixe o e-book da nova lei de licitações do Conlicitantes. Então, já fica aí o convite para você também sobre o Conlicitantes. E também a gente quer saber, você está preparado para o que está por vir? É bem importante, né, Antônio? Muito importante. Eu quero fazer um link, Antônio, com o que vocês debateram aqui agora, que você falou, e o Murilo também, sobre o edital, ele não pode ser híbrido. Isso. Certo? E agora, quanto à questão do contrato, o contrato já vigente, digamos que o licitante está lá com o contrato da 8666, certo? Ele está lá executando esse contrato.
o servidor foi lá, não, mas agora eu vou executar eu vou agir em cima desse contrato conforme as regras da nova lei. Ele pode fazer isso? Muito bem, muito bem. Não, a regra que a lei estabeleceu, e me parece foi muito acertada, é que a regra que determina o edital vai viger por todos os efeitos posteriores. Então, se eu publiquei o meu edital, vamos pegar qual foi o estado que tem até o 24, maio de 2024? Março, foi Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul. Eu publico o meu edital em fevereiro de 2024, com base no 8666. É um contrato de serviço continuado. Isso significa que até 2029, podendo virar 2030, eu vou seguir a 8666 se for serviço continuado. E vai viger pela 8666 durante o meu contrato inteiro, seguindo regras de reajuste, de repactuação, de equilíbrio, de aditivo, de supressão. Tudo isso vai seguir dentro da 8666. As sanções da 8666 também tem parâmetros para a gente falar sobre isso. Né? Então, a regra é, se eu ganhei o edital, se eu fiz uma contratação direta com base na 8666, não me interessa quanto tempo o contrato vai viger, ele vai continuar na 8666. O pessoal tem brincado, até comentei com o Antônio aqui antes desse podcast, que o pessoal está falando que a lei 8666 vai morrer, mas vai ficar meio morta-viva, né? Meio zumbi. Mas aí eu estava até brincando, eu li um texto falando, a 8666 vai ser o Walking Dead das estações, né? Eu falei, Walking Dead não, porque o Walking Dead é aquele zumbi trouxa, babão, que fica mancando. Não, meu amigo, vai ser aquele zumbi do filme do Brad Pitt, Guerra Mundial Z, que o zumbi é frenético, escala muro, pula cerca. Então, a 8666 vai estar muito viva nesses contratos, nesse cenário, mesmo daqui vários anos. Por quê? Porque foi celebrado o edital com base 8666, meu contrato de serviço continuado vigeu 60 meses, temos aquele chorinho da 8666 mais 12 meses, dando 72 meses. Pode ser que eu participei de um edital em 2024 e até 2030 eu tenho um contrato com base na 8666. Olha que completamente vivo. Perfeito. Olha que informação valiosa, porque realmente o pessoal fala muito isso, né? A 866 vai morrer. E não é bem isso, né, Antônio? Não tão rápido. Vai, mas não tão rápido. Vai demorar ainda. Vai ter 2 mortes. Igual o zumbi. Bem isso mesmo. Eu quero fazer uma pergunta sobre ata de registro de preço, né? Como que ficam os contratos delas decorrentes aí, como você mencionou durante esse período? Como que fica aí agora focando na ata, né? Como que ela vai perdurar? Muito bem, muito bem. A ata é um pouquinho mais complexo, porque a lei não tratou diretamente isso, caso o contrato está bem expresso na lei. Isso significa dizer que existe um espaço para algum órgão fazer uma norma falando de outro sentido. Me parece que, juridicamente, aí desculpa o juridiquês, mas me parece que o mais coerente com a norma, mais coerente com o espírito da lei é, se minha ata foi celebrada base na 8666, eu vou celebrar todos os contratos de sequência dessa ata com base na 8666. Né? Então, voltando no exemplo anterior, eu posso publicar o edital de um registro de preço em fevereiro de 2024 no Mato Grosso do Sul, celebrar a minha ata e em janeiro de 2025 fazer um contrato com base nessa ata, com base na 8666, ok? E esse contrato vai viger a vida inteira com base na 8666. Me parece que contraria a lei falar que a ata com base na 8666 pode ter um contrato na 14133. O que eu tenho visto de mais conservador é alguém dizer, a ata feita com base na 8666 depois que passou o prazo de publicar novos editais no ente, não pode mais fazer contrato. Então, eles estão matando a ata de forma antecipada. Por isso, é importante, você vai participar de registro de preços, conhecer ali a norma da localidade, e se sair uma norma nesse sentido, questionar, brigar, impugnar, porque me parece aí uma norma conservadora demais. Você está antecipando a morte da ata, né? A ata deveria valer 12 meses aí pela 8666, você vai falar, não, agora eu não posso mais fazer contrato com base nela porque acabou o prazo da 8666. Então, mas é possível que se entendam isso. Então, atenção também nesse aspecto, para você não se prejudicar e criar uma expectativa. Eu sei que expectativa em ata é sempre uma coisa assim, meio etérea, meio, né? Quem sabe um dia chega, né? Mas ficar isso no radar eu acho que é importante. Não sei se o Antônio quer contribuir com alguma coisa. Não, eu concordo. Além dessa polêmica da ata, ainda tem a questão das adesões, né?
será que posterior? Porque a ata feita no meu ente é uma situação. Eu comungo com essa visão mesmo. Eu fiz a ata está vigente, ela tem que seguir. E caso venha contratos dessa ata, do meu ponto de vista, e leigo, tá? Não sou advogado, não sou jurista, não tenho essa pretensão, mas do meu ponto de vista, não faz sentido. Não faz sentido. Tem que ser pela 8666 e segue e tudo mais. Eu vejo que a grande preocupação aqui é, será que eu posso aderir uma ata que foi feito pela 8666 posterior a 1º de abril? Eu acho que esse seria um ponto a discutir, porque em tese, depois de 1º de abril, eu não instaurei o procedimento inicial do planejamento da contratação antes de 30 de março. Eu optei pela 8666 antes de 31 de março. A menos que eu vejo que talvez seria defensável, vamos dizer assim, se caso no meu planejamento interno, antes de 1º de abril, eu já identifiquei que não existe vantajosidade em se fazer uma licitação e que há vantajosidade em adesão da ata, porém, por um lapso, por alguma coisa, eu não consegui fazer essa adesão até 1º de abril. Aí eu até entendo que talvez seria defensável, porque eu pensei lá atrás. Defensável, não estou falando para fazer. Agora, posterior a isso, é um pouco complicado. Eu só consigo ver um exemplo, Antônio. Veja só, eu estava conversando isso da sala de aula esses dias, que eu vejo muito o uso correto da ata, né? Porque tem uso incorreto da ata, sim, claro, acontece, mas o uso correto da ata muito como um paliativo, como cobrir um buraco. Então, por exemplo, determinado município faz uma licitação para material de almoxarifado com 150 itens. Um item deu fracassado. Não dá para fazer licitação por item só, a borracha deu fracassada. Ninguém vai fazer uma licitação só por conta da borracha. Você pode fazer a dispensa ou aderir uma ata para comprar a borracha. Então, nesse tipo de caso, me parece que mesmo acontecendo depois do dia 31 de março, como decorre de um processo licitatório que você instaurou na 8666, você está usando a ata para cobrir um buraco que surgiu na vigência, dentro da estrutura normativa da 8666. Aí seria um cenário. Mas veja aqui que a gente está especulando situações, tentando construir uma justificativa plausível. Perfeito. Porque, em tese, a adesão depois de 31 de março já é bem delicada. Sim. E cada vez que isso acontece, os senhores sabem, lógico, eu como licitante quero vender mais, isso para mim é muito importante, mas se eu vendo mais, depois alguém questiona, isso significa que eu posso ter prejuízo, ter que gastar dinheiro com um advogado defendendo a contratação, ter que discutir o que é devido de eu receber ou não. Então, fique isso no radar aí, para que você consiga, licitante, avaliar o seu apetite ao risco dentro desse conceito. Né? Às vezes o apetite ao risco vale a pena, o risco, nesse caso, às vezes vale a pena, às vezes não, mas você precisa conhecer o risco, senão você está num cenário aí delicado nas licitações públicas. Exato, concordo. Eu vejo que o licitante ele tem muitos desafios pela frente aí. Ele tem que essa frase nunca valeu tanto, né, que a gente colocou aqui no Com Licitante 2022. O destino escolhe os licitantes mais preparados, ou seja, agora mais do que nunca. Então, a gente precisa aqui passar e levantar essa bandeira, porque você, licitante, você vai ter que estar atento muito mais ao preâmbulo, às regras, ao seu estado, enfim, tudo que vem por aí. Então, a gente tem que se capacitar e dominar, porque certamente muitos concorrentes aí que você, no caso, concorre aí no seu segmento, eles vão comer bola em muitas coisas. Então, isso fica pro lado bom, é que se você se preparar, você vai ter condições também de sair na frente da sua concorrência. Perfeito. Eu quero aproveitar, então, porque a gente está falando aqui da transição, né, como que vai funcionar isso, né, como que ficam os contratos, a gente falou do edital, e agora as sanções administrativas, né, como que vai ficar esse cenário agora visando a questão da transição, Murilo? Muito bem, Bruno. As sanções são um caso bem interessante mesmo. Porque, veja, se você tem um contrato regido pela 8666, significa que se você for advertido, for suspenso, impedido de listar e contratar ou declarado inidôneo, Deus me livre, né? Bate na madeira, mas se isso acontecer... Se isso acontecer, né, a regra é que seja pela 8666. Mas, no direito sancionatório, nós temos um cenário diferente. Que é? Que a norma mais vantajosa pode retroagir para beneficiar a parte.
Então, isso significa dizer que se essa mesma sanção, na 14133, tem regras mais vantajosas, isso pode vir a ser usado para facilitar a sua vida. Então, por exemplo, a regra 866, desculpa, declaração de inidoneidade. Você declara inidôneo e você fica inidôneo até você conseguir se reabilitar. Na 14133, não. A declaração de inidoneidade é até 6 anos. Não pode passar. E já existe precedente do judiciário mandando afastar a penalidade porque quem foi punido na 8666 com a declaração de inidoneidade há mais de 6 anos atrás. Então, se alguém for punido de declaração de inidoneidade de 2016, 2015, já existe precedente judiciário falando, opa, então essa sanção tem que morrer com 6 anos. E impedimento de licitar e contratar, a mesma coisa. Na lei do pregão, né, nós temos até 5 anos dessa sanção. Na 14133 nós temos 3. Então é possível, lógico, a gente trabalha para não ser punido, a gente trabalha nessa realidade, mas é possível, se você sofrer uma sanção com base na 866, 10520 RDC, que você tente trazer da 14133 um entendimento mais favorável para esse cenário. Por enquanto, né, a gente está num cenário ainda, né, uma transição, são poucos precedentes nesse cenário, mas então administrativamente é difícil você conseguir colar isso, mas no judiciário isso já tem se mostrado assim, muito interessante para conseguir aí ter uma construção mais positiva. Então a sanção é uma particularidade nesse cenário, não porque você está aplicando 14133, mas porque no direito sancionatório a lei mais benéfica retroage. Inclusive, e aí nesse cenário você pode construir, né? Achei legal isso aí. Muito bom. Uma excelente dica. Já vai para o nosso mapa mental, né, Wilton? Como é que tá o nosso mapa mental aí? Já tá com as principais dicas do Murilo e do Antônio? Todas as dicas anotadíssimas aqui, Bruno. Oh, que massa. Muito bom. Seguinte, eu quero aproveitar e pedir mais uma dica aqui pro Murilo. Sobre a nova lei em si, né? Porque a gente tá falando da transição e tudo mais, mas a nova lei, até é um ponto de vista muito particular meu, pelo que eu ouço todos os especialistas aqui conversando e debatendo, a nova lei ela tem muitos pontos positivos para o licitante. Dá maior segurança em alguns aspectos, firma ali algumas questões que são bem interessantes. O caso da sanção é uma delas, né? Boa. E a gente tem ali, eu como licitante, na hora dele, ele vai favoritar lá, ele vai receber o boletim do com licitação. Aí ele vai ter 10 oportunidades. Para ele favoritar e decidir qual que ele vai participar, o peso de ser na nova lei, ele vai ter um peso 2 aí. Porque beneficia mais ele ali, ele tem mais segurança, principalmente para ele participar. Então, eu acredito que vai ser um fator que ele vai ponderar na hora de escolher qual que ele vai participar, porque não dá para participar de tudo, ou se participar de tudo, você também ali tem um certo risco maior. Mas eu vejo dessa maneira. Agora falando sobre nova lei, no caso puramente falando, o que você enxerga de benefício ou de malefício ali para o licitante? Rapaz, olha só. A gente tem umas 6 horas de podcast para responder? Você fica à vontade. Então vamos lá. Temos realmente muita coisa interessante, muita coisa bacana em favor do licitante. Temos alguns desafios. Por exemplo, na parte de contratos, eu acho que tudo é muito bom. Prazos de contratos maiores, isso para o licitante é uma tranquilidade. Serviço continuado, você pode ter até 10 anos agora. Meu amigo, isso é a diferença aí da sua empresa ter tranquilidade por 10 anos ou passar a míngua. Né? Então, isso é uma realidade. Por exemplo, a lei prevê que a administração pública tem que definir prazo para ela mesma para responder os pedidos de repactuação. Olha que maravilha. Isso é muito bacana, porque quem trabalha com licitação sabe, você pede repactuação, pede um reequilíbrio, 6 meses depois pergunta como está, a resposta estou analisando. E você tá lá sufocando aqui, a água batendo aqui no queixo já, você é quase afogando, e a administração pública na tranquilidade dela, falando estou analisando. E você não tem o que fazer, né? Você vai buscar o judiciário porque está analisando. Então, a lei fala para estabelecer prazo, e preferencialmente 30 dias. Então, isso é muito bacana. A lei deixa algumas questões mais claras, se a administração pública formular um contrato, que ela tem que dar prejuízo contraditório, né? Então, eu acho que tem alguns avanços significativos nessa área. Qual é o desafio que eu colocaria, o que a lei piorou para o licitante? É a necessidade, não só a transição lei do preâmbulo, mas a importância de conhecer as normas de cada entidade e cada localidade. Por quê?
se vocês trabalham com isso, já devem saber, a lei trouxe, ela meio que acabou com pré-concorrência, ainda existe nome, mas como eles funcionam, ficam em aberto, porque eu tenho os modos de disputa. Aberto, modo de disputa aberto e fechado, fechado, aberto e fechado. Isso significa dizer que cada ente pode regulamentar como funciona, por exemplo, aberto e fechado de um jeito, ou modo aberto de outro jeito. No governo federal, nós temos o aberto, que é aquele lá, até 10 minutos, se eu der um lance nos últimos 2 minutos, prorroga por mais 2 e eu vou ganhando. Mas poderia-se, acho contrassenso, mas a lei permite eu colocar modo disputa aberto com tempo aleatório. E se eu não sei isso no edital e não analisei meu edital, eu estou com uma estratégia pensando em prorrogação e o tempo aleatório. Ou no aberto fechado, como isso vai funcionar, qual é o tempo, quando o tempo que eu tenho de espera, quanto que tempo que eu tenho de aleatório, isso tudo pode variar, porque cada um pode botar a sua regra. Eu acho que esse foi o maior desafio da lei em relação ao licitante, porque eu acho muito bacana a lei deixar a administração pública adaptar para a sua realidade, mas o processo propriamente dito eu não acho que foi uma boa, porque você tem que saber o processo de cada lugar. Você pode ter participar de um pregão no estado de São Paulo, o aberto e fechado 10 minutos para dar lance, 15 minutos aleatório, e depois mais 3 minutos para etapa fechada, e você pode ir para outro estado, Goiás, por exemplo, onde ao invés de 5 minutos no tempo aberto, 20 minutos no aleatório e 2 minutos para dar lance. E você tem que estar atento a isso. Ou o sistema tem que estar muito claro para te dizer quantos segundos você ainda tem. Mas então eu acho que esse é o maior desafio do licitante. Sim. A leitura digital ficou cada vez mais importante. Porque a gente sabe, é uma maldade. Você vai passar a licitação e você tem um edital de 80 páginas. 90 páginas. E aí você tem que... Você não lê tudo, ninguém lê tudo. Ninguém lê. Você vai o quê? Dos detalhes do objeto, qualificação aqui, para você saber o que muda. E agora você tem uma realidade onde tecnicamente, quase tudo pode mudar a cada licitação. Então, isso vai ser um desafio. Lógico que eu imagino que daqui 3, 4, 5 anos, isso vai uniformizando para a gente ter um caminho, porque todo mundo ganha nisso. Mas isso significa 3, 4, 5 anos a gente tendo que se preparar para aqueles cenários completamente diferentes, né? Recentemente, conversando com um colega, ele falou que no estado dele, no município dele, eles ainda seguem o decreto do pregão, o 3555. Ou seja, o pregão com tempo aleatório não tem modo de disputa aberto e fechado. E eles podem, porque o decreto 10.024, que é o pregão da esfera federal, não foi, é só da esfera federal. Eu tinha que copiar. Se você já tem isso hoje, na nova lei isso fica mais grave, mais impactante. Então, esse eu acho que é o principal desafio. Muito bom. Cara, você imagina, coitado do licitante nesse sentido, porque ele vai ter que... não só entender de licitação das regras básicas da lei, vamos dizer assim. O checklist dele de análise de edital vai ter que acrescentar algumas boas linhas ali, né? Para ele se preparar, porque realmente vai aumentar o desafio, de fato. Eu quero aproveitar, além no caso do próprio certame, né? Quais são os outros pontos de atenção? A gente está falando do edital e tudo mais, mas fora isso, tem mais algum que você destacaria? Eu sei que você já falou bastante aqui, dica, né? A gente está aproveitando ao máximo, viu, Antônio? Mas lógico. Tem que aproveitar, né? Não tem jeito, né? E aí, tem mais alguma dica ali para a gente acrescentar no nosso mapa mental? Ou ele está pronto aí, está preparado? Prontinho o mapa mental para a gente fazer aí aqui uma conclusão bem bacana, Bruno. Olha só. Legal. Então vamos lá. Muito bem, olha, aí você... me apertou sem me abraçar, cara. Dentro desse contexto, realmente eu acho que os principais cuidados para o licitante hoje, né, seriam essa questão da fase de lances, as novidades, mas é da lei, né? A habilitação econômica financeira que virou 2 anos, né? Mais 1 ano de documentos são 2, então são alguns cuidados isso, a questão do contrato, aquela maldade que tem no contrato do serviço continuado, né? Provavelmente vocês já falaram aqui em outro programa, que é aquela história, a administração pública pode fazer o contrato direto por até 5 anos. Só que ele pode rescindir o contrato antes, sem prejuízo para a parte. Se ele avisar antes de 60 dias do aniversário do contrato. Então, você ganha um contrato de 5 anos, você fala, estou tranquilo. Em 2, a administração pública revoga e você fica vendo navios e não pode cobrar nada, porque a lei deixou essa ressalva. Então, isso é uma questão relevante.
Mas eu colocaria o ponto que a gente vai ter que amadurecer e vai ter que conhecer mais são os procedimentos auxiliares também. A gente tem poucas normas a respeito do tema, a lei deixou muito aberta e tem muita coisa que pode acontecer. Até os sistemas de preços. A lei deu muitas regras, já trouxe o prazo da ata, pode ser prorrogado por mais um ano. A lei falou do reequilíbrio da ata, falou do carona. Mas, por exemplo, uma pergunta que a lei não respondeu. Quando eu prorrogo a ata, renova a quantidade ou não renova? Sim. E aí? E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Não faz sentido. Exatamente. Então, mas eu preciso saber isso, na minha realidade, como isso vai ser tratado. E a gente tem que esperar para ver. O PMI, a regra do PMI da lei, procedimento de manifestação de interesse, eu vou ajudar a administração pública a fazer um projeto, é bem diferente do nosso dia a dia, mas eu trabalho de graça e só recebo se a administração pública licitar. Sim. Então, o prefeito pode fazer 20 PMI e não licitar nada, e eu não recebo nada por isso. Então, nos procedimentos auxiliares, credenciamento, pré-qualificação, eu acho que a gente pode ver um grande avanço e grandes mudanças. Por exemplo, o governo federal tem falado de usar o que está na pré-qualificação de preços para criar o tal do marketplace, que é uma conversa que vem há alguns anos, né? Você tem uma prateleira virtual para comprar. Isso tudo, né, significa que os procedimentos auxiliares ainda hão de ser regulamentados e a gente saber para que lado vai, quais são as inovações que vão ter. Então, para mim, eu colocaria, se fosse falar mais alguma novidade, seria essa atenção aos procedimentos auxiliares, né? Porque sistemas de preços, quando a gente gravou esse podcast, não tinha norma federal ainda, e a gente está pertíssimo de 1º de abril. Então, isso significa que a gente tem que se preparar, porque pode ir um sistema de preço com regras diferentes, com impactos diferentes. Né? Eu tenho uma opinião sobre marketplace. Eu até queria falar sobre isso, e ouvir a sua opinião também e a do Antônio, porque a gente está falando do procedimento de vender para o governo e tudo mais, mas a gente fala muito aqui sobre a insegurança, muitas vezes, que o licitante tem ao vender para o governo. Porque o governo pode simplesmente... Ele tem um certo autoritarismo ali, né? No Brasil isso não acontece. Não acontece, não acontece, jamais. Ele está usando exemplo de Nárnia. Da Suíça. E aí, cara, tá, tudo bem, mas qual que é a segurança para a gente evoluir, chegar nesse cenário, o licitante ele estampar o seu produto lá na plataforma, com preço já? Qual que é a segurança que a gente... Qual que é o caminho que a gente tem que percorrer para esse licitante, ele de fato, olha, eu quero estampar aqui porque realmente eu vou vender, é muito bom. E ter competição ainda. Né, nisso. Eu acho um desafio muito alto. Quando eu falo de marketplace, eu vejo que é um cenário bem legal, porque o mercado privado é isso, né? Uhum. Todo mundo compra Mercado Livre, Americano, todas essas plataformas, né? Mas só que no mercado público, para a gente evoluir, a gente tem que dar uma segurança muito maior e um respaldo muito maior para o licitante e atrair muito mais gente do que a gente já tem hoje, né? Porque senão a gente não consegue... esse cenário, esse quadro, ele nunca vai ser pintado, na minha opinião. Não só, e temos várias variáveis. Por exemplo, eu quando compro no Mercado Livre, Amazon e várias nesse sentido, por exemplo, a gente tem uma dificuldade que é localizar o que eu quero. Às vezes você bota o nome que você quer, tem 300 diferentes, saber a diferença de cada um. Como privado, se isso acontece, imagina a administração pública, né? Perfeito. E a diferença da qualidade, né? Principalmente com essas grandes marcas vindo do Oriente ali, né? Uhum. Então, você tem essa dificuldade. Pô, tô comprando com qualidade. Aí você olha lá, é a mesma foto em produtos diferentes, um custa 1/10 do preço. Aí você compra e dura 1/10 do dia também, né? Entendeu? Então, isso acontece. Então, esse cenário realmente é muito desafiador. O que a gente tem de referência, por exemplo, o marketplace americano. O marketplace americano, e aí o professor Jonas Lima me explicou, eu aprendi muito com ele, ele domina muito esse assunto. Qual é o cenário lá? Você coloca o preço, beleza? Mas você também pode mudar as condições. Então, qual é o cenário? Na pandemia isso fazia sentido. Poxa, eu estou comprando máscara cirúrgica. Beleza, minha máscara cirúrgica custa, sei lá, R$10 o pacote, né? Com algumas unidades. Beleza, a minha custa R$10 o pacote. A sua custa R$12 o pacote. Mas meu prazo de entrega é 90 dias, o seu é 10. E aí a administração pública vai, no processo dela, justificar que, nesse caso, é vantajoso pagar mais caro para comprar para entrega antes. Ok? E aquele tem o próprio cenário. Eu vendo máscara, mas eu vendo só para São Paulo. Eu não quero mandar para o Rio Grande do Sul, eu não quero mandar para Mato Grosso, eu não quero mandar para o Acre. Beleza, mas eu sou do Acre, quero comprar. Quem são as pessoas que ofertam? Então, o que a gente vê
um caminhar nesse sentido, são alguns gatilhos de que você estabelece o seu prazo você coloca o seu preço, por um prazo determinado. Você também coloca como uma validade esse preço, olha, eu vou vender por 10 dias. Ok? Dentro desse cenário. E a administração pública fala, vou comprar, entro no sistema, vou ter que comprar mais barato. Isso seria um gatilho dentro desse cenário. O que eu vejo também, que é o ponto que você tratou, Bruno, muito relevante, a gente tem crescido essa questão saiu na época da pandemia também, uma norma do governo federal para você securitizar os contratos públicos. Eu ganho um contrato público e uso aquilo como financiamento para receber de forma antecipada, né? Então o governo me paga quando puder, mas eu vou lá, levo isso para uma instituição financeira e recebo isso antes para conseguir usar de capital de giro usado dentro desse cenário. Isso é uma equação que pode ser significativa se você combina isso com o marketplace para garantir uma evolução. Mas eu vejo o marketplace com algo que ainda tem um bom tempo para caminhar, vai começar de maneira muito sutil, porque tem perguntas que a gente não responde. No marketplace, eu vou, então, contratar com o cara da ponta, ou eu vou fazer uma licitação para decidir se eu contrato a Amazon, Mercado Livre, ou a falecida, ou a moribunda Americanas, né, que a gente não sabe como vai ficar agora, né, dentro desse cenário, para eles serem intermediadores e eles vão atrás dos produtos e oferecer os cenários. Então, tem várias construções que ainda precisam ser amadurecidas e não basta a gente copiar a solução de fora. A nossa realidade é muito diferente, né? Perfeito. A gente falou, né? A gente não é a Suíça, a gente não é Nárnia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente incorpora esses ferramentas do outro cenário. Fazendo um parêntese aqui, para não vou me estender, mais do que eu já estou me estendendo. Não, mas fique à vontade. Mas tá? Eu estava conversando com um pessoal sobre o diálogo competitivo. O pessoal fala, que bacana o diálogo competitivo, né? E eu falo, não, e não é ideia nossa, a gente trouxe da União Europeia. Mas você tem lá uma ideia onde você vai justamente no sentido contrário que tudo no Brasil a gente tem falado, que é deixar você construir um termo de referência junto com o particular, e o termo de referência que a administração escolhe, em tese, a lei não deu critérios, são critérios objetivos, mas eu defino o critério, e esse cara vai ter vantagem na licitação. Sim. Isso é desesperador para quem mexe com licitação. Como assim? Vai ter vantagem? Não, licitação não pode ter vantagem, tem que ser isonômica. Mas isso... No diálogo competitivo, não. Não, no diálogo competitivo, no diálogo competitivo, não. Isso tá tudo bem. Então você vê que você tem um cenário, uma necessidade de internalizar uma ferramenta num raciocínio, num método de pensar muito diferente. Então, o marketplace, a gente precisa considerar isso também. Qual o princípio que a gente vai valorizar? Vai ser a eficiência, vai ser a compra rápida em detrimento da isonomia? Porque se todo mundo puder dar o preço o tempo todo lá, aquilo não vai ser um marketplace, vai ser um leilão eterno, né? E aí é aquela história. E você pode ter, como você tem gestor públicos corruptos, mau caráter, você vai ter o funcionário do mau caráter que vai abaixar o preço, ganhar 20 licitações na semana e não vai entregar. Ou vai entregar uma porcaria. E vocês sabem, tanto quanto eu, que um licitante incompetente, produto ruim, se ganha uma licitação, para você desfazer isso, é terrível. Né? Quantas vezes eu vejo licitante chega lá no meu escritório, Murilo, aquele concorrente ganhou e o produto dele não serve, eu estou impugnando, recorrendo, o produto dele não serve. A administração compra mesmo assim, paga mesmo assim e sofre o contrato mesmo assim durante o período todo. Então a gente precisa realmente, quando a gente fala em marketplace, quando a gente fala de futuro, pensar assim, o que a gente vai sacrificar para sair do outro lado, porque alguma coisa vai. Não tem como marketplace ser um pregão. Não tem como marketplace ser isonômico, transparente como um pregão. Não tem como marketplace ser cuidadoso com a definição do objeto como uma concorrência, um processo mais complexo. Então alguma coisa tem que sacrificar. A dúvida é o que a gente vai sacrificar. E a gente tem que se preparar mentalmente para esse desafio. Perfeito. O desafio é alto. É muito alto. É muito alto. E até pra gente entender se é esse mesmo caminho que deve seguir, sendo bem... Eu fico com essa impressão mesmo, Bruno. Será que é o caminho correto? Existem algumas coisas que falham ainda ali. Um amadurecimento. Até quanto que eu posso, o que eu não posso, valores. E você tem sempre a dualidade, né? Poxa, se por um lado o marketplace é delicado, o professor Jonas Lima novamente discute muito isso, porque você acaba segregando, limitando muito o mercado. Imagina, eu ganho um marketplace do governo federal inteiro. Meu amigo, ou eu ganho um marketplace, vamos para o município, eu ganho um marketplace para vender caneta para São Bernardo do Campo. Meu amigo, significa que ninguém mais vai vender caneta para lá.
porque marketplace é meu, eu ganhei o melhor preço, estou com o melhor cenário. Então você tem algumas dificuldades. Então você acaba concentrando o mercado em alguns players muito significativos. Mas, por outro lado, até é ruim se em determinado município 2 secretarias compram o mesmo produto pelo preço diferente. Não, né? Na mesma época. Então a gente precisa realmente evoluir, construir, mas qual é a saída? Isso ainda a gente tem de ver, né? Olha... Muito boa. Muito bom mesmo. Eu quero aproveitar, então, e antes que enquanto o William está se preparando para trazer o resumo aqui do nosso mapa mental, o que é o nosso mapa mental? O William fica ali anotando todos os pontos, as principais dicas para subir no mapa mental, para que você possa baixar aí, porque de um dia para o outro, você está escutando ou assistindo aqui esse podcast, você vai perder ali todas as informações, isso é natural, cerca de 60% a 70% daquilo que você estudou vai pro ralo, infelizmente, o ser humano é assim. Então, para que você consiga ter um material de consulta depois, né, para garantir que o conhecimento ele fique ali retido, né? Você tem ali um mapa mental que é construído aqui pela nossa produção, feito pelo William. Enquanto ele vai se preparando ali para trazer as principais dicas, eu quero dar o recado sobre o Conlicitantes 2023, dias 19, 20 e 21 de julho. Cara, estaremos lá com mais de 40 palestrantes, o Murilo também estará lá. Vai ser uma satisfação. O Antônio vai estar em cima do palco lá, apresentando, fazendo um resumo daquilo que o Murilo ele expôs, apresentando o próximo tema, por que é importante e o que o licitante tem que ficar ali atento para anotar, né? Então vai ser bem legal mesmo. Serão, Antônio, 58 palestras. A gente pode até dar uma aumentada, a gente vem aumentando um pouquinho, tá? Se o Murilo tiver alguma ideia aí, Murilo, a gente pode acrescentar mais uma aí, quem sabe. Olha só. E aí a gente tá com 58 palestras, sendo elas 55 palestras de licitação. Boa. O tema central é a nova lei na prática. O que vai acontecer? O Murilo, que tá já preparando a sua palestra, as suas 2 palestras. Vai me passar o resumo para facilitar. Vamos negociar isso. Não, nada de graça. A gente tem que ver ele em cima do palco se vira nos 30, tá? Lógico, não, senão a riqueza é isso. O pessoal elogiando como ele consegue inovar, como ele consegue, né? Não, velho. Calma. Stand-up, referência. Que você não lê brief. Lá você não vai ler também, não. Lá você não vai ler também, não. Pior que não vou mesmo. E aí o que acontece, cara? A gente vai ter 55 palestras da nova lei de licitações na prática. Então, o Murilo vai, com toda a sua bagagem, a sua experiência, ele vai trabalhar os seus 2 temas, trazendo casos concretos, casos práticos. Claro, a lei, ela fundamenta, né? Então, ele vai, obviamente, falar sobre a lei, obviamente, mas só que ele vai falar sobre casos concretos para que você, licitante, aplique no seu dia a dia. Então, vai ser muito bacana. E o principal, com exceção da primeira palestra, que é o Keynote que a gente chama, né? E a última palestra, que essa última vai ser a atração especial que eu logo vou falar, ao longo do evento, serão 3 palestras simultâneas ao mesmo tempo. Onde isso por dia, tá, Bruno? Por dia. O que vai acontecer? O licitante que estiver lá presente, ele vai optar qual palestra ele vai assistir. Ao vivo. Boa. Por quê, Antônio? Todas as palestras serão gravadas. E você, licitante, você não vai perder nenhuma, porque você vai receber essas gravações para você assistir. Perdeu a palestra do Tiossi, do Murilo, da Priscila, do Jacobi Fernandes, enfim, você vai poder assistir depois. Então, tudo para que você possa garantir o conhecimento. Agora, se você já vai no Conlicitantes e vai com mais pessoas, que geralmente o pessoal vai, a equipe ali que trabalha com licitação vai, o conselho que eu dou é que você assista uma palestra, o teu colega assista outra e vocês façam um resumo ali. Chega no final do dia, debatam o que vocês aprenderam para reter ainda mais esse conhecimento e vocês aplicarem no seu dia a dia. Então, para isso, baixe o aplicativo do Conlicitantes, já se cadastra ali, favorite as palestras que você tem para, no caso, interesse, monte a sua trilha de aprendizado para que você possa chegar lá bem preparado. E as últimas palestras, como a gente mencionou, serão as palestras que a gente chama de atrações especiais, que não falam de licitação, mas agregam muito ao empreendedor, ao empresário. Então, nós teremos um primeiro dia, para fechar o primeiro dia e depois happy hour,
Marcos Pianges para falar sobre liderança, desenvolvimento pessoal. E no segundo dia, Carlos Bush para falar sobre vendas também. E no terceiro dia, Joel J para falar sobre performance e tudo mais, tudo que a gente vem trabalhando ali. E também no último dia, contamos com Happy Hour. Legal, muito, né, Antônio? Muito bom. 2 Happy Hour. Dois Happy Hour, tá preparado? Poxa vida. Cara, quem perdeu com licitação ano passado não pode perder esse. Foi um evento incrível, foi um evento excepcional. Foi mesmo. E serão três plenárias ao mesmo tempo, você imagina? Cara, que delícia. Eu achei excelente sua sugestão, dividir a equipe, cada um para uma sala. Só não faço isso na minha palestra, quero todo mundo na minha. Egoísta. E o pior é que eu tava vendo aqui a programação, ô Murilo, é bem justo com o licitante. Eu confesso, a gente pegou pesado, porque a gente não tá dando muita saída. Eu vou até abrir aqui, porque vai ter um momento que vai estar você em uma plenária, o Vitor Amorim em outra. Eita! E o Felipe Bozelli em outro, se eu não me engano. Beleza, vai começar hoje o bolão, quem vai ter mais gente na sala. Olha o que você criou, Bruno. Olha o que você criou. Na sexta-feira ali, às 10h20, vai ter você em uma plenária, Rony Charles em outra. E Joel Niebuhr em outra. Nossa. Esse eu não faço aposta, não. Eu faço no primeiro dia. E mesmo assim, o Vitor também, o Bozelli, eles são incríveis. Eles muito difícil escolher, viu? Muito difícil escolher. Assim, é por isso que é injusto com o licitante. Qual que eu vou assistir ao vivo, é bem... Assim, aí ele vai ter que decidir pelo tema, aquilo que vai mais agregar ele, que mais falta ali. Porque pelo palestrante, só tem palestrante de calibre. Ele, é sensacional. Como sempre. Parabéns, Bruno. Parabéns muito bom, né? Pela organização. Pessoal, vamos para o nosso mapa mental então, Will? Tá pronto? Tá prontíssimo, né, Bruno? A nova lei está aí, né? E a gente descobriu hoje como ficarão os contratos das normas anteriores. E o Murilo iniciou o episódio trazendo sua visão sobre essa transição de normas. Para ele, a possibilidade de prorrogar a nova lei é uma forma de dar mais um tempo para o pessoal se adaptar. E com esse desafio de conviver com as duas leis, o Antônio Lima alertou os licitantes. Leiam o preâmbulo. O edital não pode ser híbrido. Portanto, atenção, qualquer coisa use a impugnação. Mas e se o órgão resolver mudar a regra durante a vigência do contrato? Isso pode? Murilo Jacobi declara, a regra é, se eu ganhei o edital baseado na 8666, não interessa quanto tempo o contrato dure. Prevalecerá as regras da 8666 em todos os efeitos posteriores. Entramos também no assunto mais complexo. Em caso de ata de registro de preço, é importante conhecer a norma da localidade e, se sair norma nesse sentido, questionar e, de repente, até impugnar. Agora, em caso de sanções, aí o cenário é diferente. A norma mais vantajosa pode retroagir para beneficiar a parte. Caso a 14133 tenha regras mais vantajosas, poderão ser usadas para, então, facilitar sua vida. Mas, afinal, qual o benefício e desafio da nova lei para o licitante? Murilo diz que principalmente a parte de contratos é muito boa. A administração pública coloca prazos para si mesma, por exemplo. O desafio mesmo está em conhecer as normas de cada entidade, considerando que cada uma possui suas próprias regras. Se antes ler o edital completo era importante, hoje se tornou fundamental. Atenção aos procedimentos auxiliares, pois temos poucas normas acerca desse tema. A lei deixou muito em aberto e muitas coisas podem acontecer. Finalizamos com um assunto delicado, marketplace. Afinal, seu princípio será a eficiência? Compra rápida em detrimento da isonomia? O que teremos que sacrificar? Ainda é algo em aberto, mas é importante se preparar para o futuro. Nossa Que mapa é esse, hein? Que mapa eu tô é esse? Muito orgulhoso, ô, cara. Um arrepio. Você tá demais, viu? Ele pega os principais mesmo, ele não tem nada ali que você fala, isso aqui pode tirar, não. É tudo o essencial ali pro licitante ter ali no seu dia a dia. Murilo, o que você achou do mapa mental? É isso mesmo? Esse mesmo. É perfeito. Bem, né? Pra gente fechar aqui, então, Murilo e Antônio, cara, a gente tá passando por um momento até delicado, até a gente toma muito cuidado com o que vai falar aqui, né, pra não impactar de forma até negativa no dia a dia do pessoal. E somente impactar de forma positiva, mas o que você enxerga aqui de principal dica, ou até mesmo sobre esse cenário, para o licitante que está preocupado, né? Agora, poxa, eu tô cada vez mais preocupado porque tá tudo ainda muito incerto. O que você falaria para esse licitante se ele chegasse hoje no seu escritório? Primeiro vai no evento do Conlicitacom. Eu acho que é o básico, né? Por favor, né? Para aprender. Olha só...
Veja só, a gente vive na era onde as pessoas, o acesso à informação é fácil. Você abriu o seu Instagram lá, se você seguir as pessoas que falar sobre licitação, você todo dia tem acesso a uma questão relevante. Eu acho que o grande conceito aí é criar o hábito de aprofundar isso e ter essas informações, buscar essas informações. Então a gente passou da época de quem, e a gente ainda vê a gente falando, vou ganhar milhões com licitação porque eu vou botar uma pessoa para participar de pregão. Meu amigo, esse raciocínio hoje tem que mudar. Você não bota uma pessoa para ficar clicando lá e soltando seu robô no processo licitatório, porque hoje você precisa se conhecer mais, principalmente nessa transição. Como eu falei, acho que logo, logo isso vai se consolidar, a gente vai passar esse momento, mas nessa transição é realmente não deixar de lado, falar o edital fala muita besteira. Ok, mas nesse momento, leia, porque pode ter uma sementinha do mal lá, ou uma coisinha muito relevante lá no meio que você tem que se preparar, senão você entra numa furada. Né? Então, a gente tem visto essa diferença, né? Os órgãos têm órgãos mal preparados e tem órgãos bem preparados. E você sofre nos dois. Nos mal preparados, porque os documentos não estão completos, você não fica seguro para fazer sua proposta, e às vezes até nos órgãos bem preparados, eles colocam várias armadilhas para você trabalhar lá e ter ainda menos retorno. Então tem que tomar muito cuidado, porque cada dia está mais desafiador esse processo. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Antônio, mais um episódio juntos. Mais um episódio. E que episódio, hein? E que episódio. É sempre uma honra receber de fato aí, Murilo. Obrigado pela sua presença. E, pessoal, tamo junto. Temos mapa mental para você baixar. Temos e-book da nova lei de licitações para você baixar. Tudo para você de forma gratuita, para você ter conhecimento. Também fica aqui o nosso convite, reforço, com licitantes, para você, além de todo o conhecimento, você vai estar presente aqui ao lado dessas férias, poder também, no happy hour, enfim, tudo que a gente vai propor ali, para que você, além do conhecimento, você participe ali e tenha uma verdadeira imersão nessa nova lei de licitações. Eu quero agradecer a sua presença até aqui, ficamos por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço e ótimos negócios. Tchau, tchau. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.